Mentira! Vamos lá! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Stack. E no vídeo de hoje vamos fazer aulas de Excel, um importante software para planilha. Porém, antes disso, eu convido a todos que acessem stackad.com.br para conferir todos os nossos cursos e treinamentos profissionais. Temos cursos presenciais e cursos online de variados estilos, variados formatos e conteúdos. Então acesse stackad.com.br e garanta seu futuro profissional. Sem mais delongas, estou aqui no Excel. Eu vou mostrar agora como que a gente faz para conseguir ativar e utilizar uma ferramenta muito interessante que é a PROC-V. O que é a PROC-V? É a procura na vertical. Eu dou aula de mídia e um vídeo do canal do curso da Stack que eu falo de análise e interpretação de dados da Marplan. Eu falo lá sobre penetração na vertical e perfil no horizontal, enfim. É um complemento interessante para quem desejar se aprofundar. Vou deixar o link desse vídeo. Então eu vou procurar dados utilizando o vertical da tabela da planilha. Se fosse na horizontal, eu procuraria o PROC-H, que é uma outra ferramenta. Então quando que a gente utiliza o PROC-V? Eu tenho aqui poucos equipamentos, eu criei essa tabela agora, eu diagramei, digitei ela agora, só para a gente conseguir ver. Eu também pretendo nesse vídeo ensinar a tabela dinâmica. Então aqui está diagramada, bonitinha. Porém, imagina que eu tivesse aqui centenas de itens e eu tenho que fazer uma procura, fazer uma busca por um deles. Eu poderia utilizar filtros, enfim, fazer outras coisas, né? Inserir aqui filtros e tudo mais, né? Porém, tem uma forma mais simples de fazer isso, mais rápida, fácil e cômoda, que é utilizar o PROC-V. Eu venho aqui no FX, aqui inserir função, e aqui ó, nas mais usadas eu já tenho o PROC-V, porque eu estava diagramando essa tabela, mas eu posso vir aqui para tudo e apertar o P e procurar aqui onde está o PROC-V. Ele vai estar aqui, ó, PROC-H, e aqui está o PROC-V, mas no meu caso eu estou nas mais utilizadas, beleza. Dou um OK, e aí vamos lá, então, para utilizar o PROC-V eu vou clicar em preço. Vamos supor que eu queira achar um item, um valor de, por exemplo, a lente. Eu estou vendo aqui que ela custa R$800, mas se fosse uma lista imensa eu não saberia. Então eu clico em preço, venho aqui na função, venho aqui, deixa eu mudar aqui para mais recente utilizada, PROC-V. Cliquei em preço, função, PROC-V, dou um OK. Valor procurado, o que é isso? É o que eu quero procurar, né? Então eu quero procurar o que? O valor da lente. Eu não vou clicar na lente aqui. Eu até poderia, mas daí não faz sentido se eu tiver que achar ela na tabela. Então eu já deixei escrito lente aqui, ó. Vou falar que o meu valor procurado vai ser aqui o G3. Isso, tudo que eu escrever aqui é o valor que eu quero procurar. Matriz tabela é a tabela inteira, então essa tabela aqui, ó. Clico na primeira com da esquerda e arrasto ou faço o comando de selecionar a tabela inteira. Então ela é do B2 até o D8. Eu poderia desenhar ela embaixo, enfim. O importante é deixar ela totalmente selecionada. Número, índice, coluna, lembrando que assim, o PROC-V, lembrando não, né? Explicando porque eu não falei isso antes. O PROC-V ele procura com base sempre no valor da primeira coluna. Nesse caso, primeira coluna, porque eu quero achar lente e eu quero o preço. Então, 1, 2, 3. Então, o número, índice e coluna é 3, porque o valor que eu quero achar está na terceira coluna a partir do que eu coloquei como valor procurado aqui, que está na primeira. Então, né, aqui, 1, 2, 3. Então, eu vou pôr aqui número de coluna 3. Vocês vão ver depois que quando eu pesquiso por código, isso muda. O que é procurar intervalo? Eu posso deixar vazio, mas assim, isso aqui funciona no binário. Eu vou colocar número 1 para verdadeiro e 0 para falso. Se eu não colocar nada, ele vai ficar como verdadeiro, vai ficar como 1. E aí ele vai me puxar valores de coisas semelhantes ao que eu pus aqui. Por exemplo, se colocasse lente 50mm, lente 80mm, tudo que tem lente e tal, ele poderia achar. Mas não, eu quero que ele ache exatamente o que eu escrevi aqui. Então o intervalo vai ser 0, vai ser falso, porque eu quero que ele ache exatamente o que eu escrevi. Lente. Dou um OK e beleza, temos que o valor da lente é R$800. Eu poderia mudar aqui, ó, esse lente, escrever, por exemplo, holofote, ó, holofote, e aí a gente vê que automaticamente ele já achou aqui que o holofote vale R$600
Ou eu poderia pôr microfone, por exemplo. Vamos fazer mais um aqui, ó. E aí ele achou que o microfone vale aqui R$400. E agora vamos então para o segundo exemplo, se eu quisesse pesquisar como código. Se eu quiser pesquisar como código, então eu vou clicar em preço de novo, vou vir aqui no FX e achar o PROC-V que está aqui. Beleza, valor procurado, eu quero o código, que eu digitar aqui. Então é aqui o G8. Matriz tabela, lembra que eu falei que o PROC-V ele considera a partir da primeira. Então se no exemplo de cima o valor microfone eu quero pesquisar aqui, eu cliquei a partir daqui e arrastei até, né? Porque equipamento é o meu valor procurado no primeiro exemplo. Então aqui é a primeira. No caso, como agora eu quero procurar por código e o código está aqui, eu não preciso dessa área, então eu vou selecionar aqui, ó. Porque a coluna do meu valor procurado tem que ser a primeira aqui. Então agora minha matriz tabela é de C2 até D8. Então eu seleciono a partir da coluna que está meu valor procurado. E lembra que no outro o número da coluna era 3, porque eu selecionei daqui até aqui. Então meu valor procurado está na coluna 1 e o preço está onde? 1, 2, 3. Agora o meu valor procurado está na coluna aqui. Essa é minha coluna 1 agora. Então o preço está na onde? Está onde, né? Na onde não, o preço está onde? Na 2, então 2. Deu para entender? Então aqui no primeiro exemplo o valor estava aqui. Essa é a coluna 1, eu cliquei e selecionei. Então coluna 1 e o preço estava na 2, 3. Nesse exemplo por código, o código está aqui. Na coluna 2 da tabela anterior, que agora é a minha coluna 1, porque eu cliquei e selecionei a partir daqui. O PROC-V, sempre esse valor procurado tem que ser a primeira coluna, por isso que eu selecionei a partir daqui. Então o preço está na 2, o intervalo eu coloco um 0, porque eu quero exatamente isso, e dou um OK. E beleza, o produto de código 8 custa R$600. Se eu colocasse tipo o código aqui 7, R$800. Código 10, vamos lá, 350. Código 28, ó, aqui é R$350. Código 28, 1.600. Código 21, não existe, então nada, deu erro. E aqui tá a fórmula, olha lá, as duas fórmulas dos dois PROC-V. Isso é extremamente útil para você localizar itens em tabelas muito extensas. E agora eu vou mostrar para vocês a ferramenta de tabela dinâmica. E é isso aí, amigos, eu tenho aqui um segundo caso. Então eu estava aqui no primeiro que eu mostrei o PROC-V. Agora eu acabei de criar essa planilha, então eu parei a gravação aqui da primeira e criei essa planilha aleatória como se fosse uma empresa. Aí tem aqui o nome dos funcionários, o cargo, o salário e a área de atuação. Então a tabela dinâmica serve para a gente resumir dados e fazer relatórios com base em bases grandes. Então, por exemplo, essa tabela aqui é pequena, mas eu poderia ter inúmeras linhas de funcionários, ou então eu trabalhava muito com PROC-V quando eu trabalhava no marketing da faculdade, para saber vestibulandos, quem prestou vestibular, para qual área, período, se pagou, se já fez o ingresso. A gente utilizava filtros também, a gente pode inserir alguns filtros, mas enfim, a tabela dinâmica é muito interessante. Então, eu tenho, por exemplo, vários funcionários com cargos e áreas, eu quero saber quanto as áreas específicas me custam. Então, tipo, contabilidade, eu tenho que achar todo mundo da contabilidade e somar 3.200 com 2.800, então 6.000, 6.980. Vou ter que somar na mão, mas eu poderia já ter isso pronto. Então, como que eu vou fazer isso, né? Eu vou selecionar tudo, vou vir aqui em cima e inserir, se tiver em página inicial você vai inserir, tabela dinâmica, e aí selecionar uma tabela ou intervalo, tabela, intervalo, porque eu já selecionei, eu já falei que esse intervalo do A1 até o D15, ó, já está aqui, A1 até D15, eu posso usar uma fonte externa, se eu tiver uma outra tabela em outra planilha, por exemplo, né? Aí é onde eu quero que o relatório da tabela seja colocado, numa planilha existente ou numa nova planilha. Eu vou pedir para uma nova planilha, que daí ele vai abrir aqui uma nova com relatório. Então selecionei aqui, é importante que todas as colunas tenham título, isso daqui é fundamental, dou um OK. E eu já estou aqui com a minha tabela dinâmica, então abri uma nova planilha aqui, ó, planilha 4, como a gente pode ver, e abri um menu de ferramentas de tabela dinâmica, que eu tenho aqui as opções de analisar
e o design. Então aqui as opções para fazer as análises e aqui eu tenho o design. E abriu aqui campos ao lado com as colunas criadas, nome, cargo, salário, área. E embaixo tem quadradinhos, filtro, rótulo de linha, valores, que são quadrantes, né? Então, por exemplo, eu arrasto área aqui para linhas. Rótulo de linha. Então, arrastei área aqui para linhas, né? E o que acontece? Ele traz resumidamente aqui as áreas que eu tenho, ó. Só as áreas, cada área numa linha. Agora eu quero saber os salários. Então, eu pego aqui salário e arrasto aqui para valores. Então, eu tenho já aqui a soma dos salários por área. É bem interessante. Você viu que é rapidinho. Aquele 6.980 da área de contabilidade que eu tive que fazer o cálculo de cabeça, ele já traz para cá. Agora, se eu pegar aqui o item que está no quadrante e arrastar para a lista, ó, ele some. Aí eu deleto. Então eu pego os cargos. Deixa eu deixar salário aqui. Peguei cargo, ó. Eu tenho aqui, ó, por cargos. Joguei aqui cargo para a linha. Eu quero saber quantos analistas eu tenho. Então, eu tenho que envolver valor. Tudo que envolver valor eu coloco aqui no quadrante valores. Então, mostra a soma de, aqui ó, soma de salário. Agora eu posso pegar cargo e arrastar aqui para valores. Então agora eu tenho soma de cargo, a contagem de cargo. Então eu sei que eu tenho 4 auxiliares, um diretor, uma diretora, uma pessoa da diretoria, porque o que acontece? Eu tenho que escrever igual, por exemplo, diretor, diretora e diretoria é a mesma. Mas na tabela lá, na tabela 2, eu escrevi, ó, diretoria, diretora e diretor. Eu poderia escrever tudo aqui em diretoria, ó, diretoria, aqui, ó. Aí fica, eu tenho que ser exatamente, volto aqui então na 4, e aí eu tenho que atualizar a minha planilha. E para isso eu faço o seguinte, clico aqui com direito, ó, veja que tá diretor, diretora e diretoria. É tudo a mesma coisa. Então eu mudei já, mexi lá na tabela, clico aqui com o botão direito em qualquer lugar da tabela e dou um atualizar. E beleza, ó, agora ficou todo mundo na diretoria. Eu tenho 4 diretores, então agora eu sei o valor de. Ó, posso pegar aqui e jogar fora o cargo. Então eu tenho aqui, ó, agora eu quero saber quanto custa por área. Ó, área. Aqui a soma então de salário de todos os funcionários. Agora que área? Tenho as áreas. Agora eu quero saber quantos de cada área eu tenho. Jogo área em valor. Quando eu joguei em linha, eu deixei aqui, ó. Então eu tenho 3 na contabilidade. Agora eu posso colocar o cargo em valores também. Então eu tenho, ó, 3 e cargo eu posso colocar em linhas. Então, ó, agora na contabilidade eu tenho auxiliar, diretor e supervisor. Toda a contabilidade me dá esse valor. Eu tenho 3 pessoas na contabilidade, que são essas 3. Aqui os salários, né? Tenho um de cada. Aqui na gestão eu tenho coordenador e diretor, ó. Por exemplo, no jurídico eu tenho supervisor, ó. 2 supervisores e 2 pessoas na área jurídica. Dessa área jurídica, 2 são supervisores. Gestão, eu tenho 2 pessoas, um de cada. Jurídico, eu tenho 3, um auxiliar e 2 supervisores, aqui ó, porque é aqui cargo, é aqui que eu tenho que olhar. Aí eu posso, dessa forma, ter uma análise rápida, ou seja, eu tenho 14 funcionários na minha empresa. Aqui tá rótulos de linha, soma de salário, quer ver? Deixa eu tirar aqui cargo, por exemplo, daqui, tirar tudo aqui, ó. Beleza. E agora eu quero área, colocar área aqui também, valores. Então aqui eu tenho contabilidade, 3 pessoas, custando 6.980. Eu posso vir aqui, ó, e mudar, colocar aqui, por exemplo, área. Ó. Eu posso mudar normalmente os títulos da minha tabela. Aqui, soma de salário, eu posso deixar só salário. Contagem diária, eu posso colocar aqui, já é um campo, tá, com esse nome, salário, beleza. Aqui, contagem diária, deixa eu dar só um ok, já tem salário, então aqui salário e valor. Beleza, contagem diária, eu posso colocar aqui de profissionais. Ó, você não pode repetir os valores, né? Por isso que tá assim. Posso mudar os títulos, eu posso clicar com o botão direito no título de contagem de salário. Então aqui, ó, salário, clico com o da direita.
Aí eu venho aqui, resumir valores por. Aí eu venho aqui, ó, mais opções. Aí eu vou vir em formato. Para fazer o quê? Colocar em formato de dinheiro, né? Formato do número. E usa separador de milhar, ó. Então vamos ver aqui. Ó, o formato do número. Vai abrir uma outra tela aqui para mim. Vamos aguardar. Aqui, ó. Células em formato geral, ó, número. Usar separador de milhar, ó. Porque daí ele vai ficar tipo com dinheiro. Aí dou um OK. Dou um OK. E aí fica como se fosse valor financeiro. Valor aqui de moeda. Eu posso arrastar também o cargo aqui para a linha. Como eu mostrei, né? Agora eu posso arrastar cargo para a linha e até arrumar a ordem das linhas, ó. Posso jogar aqui cargo para cima, ó, área para baixo, ó. Aí eu também posso colocar porcentagem, que por exemplo contabilidade representa no total. Então eu arrasto salário aqui de novo para valores, que já está aqui, vai gerar a coluna soma de salário. Aí eu venho aqui com o botão direito em salário. Aí eu venho aqui, ó, de novo, resumir valores por, né? Aqui mostrar valores como, na realidade. E agora aqui, ó, percentual do geral. E aqui tá o percentual. Eu posso fazer o quê? Vamos fazer o seguinte, vamos zerar tudo aqui, ó, e mostrar de novo. Então, ó, mais uma vez eu tenho, por exemplo, aqui o cargo, eu tenho a área, eu tenho o cargo, beleza? Aí eu tenho aqui o número de profissionais por área e o número de profissionais por cargo. Aí eu vou ver o salário. Então eu ponho aqui salário, só que eu vou pôr duas colunas de salário, ó. Duas. Esse aqui é o valor monetário e esse aqui eu venho aqui, ó, clico com da direita, mostrar valores como percentual do geral. Então esse é o valor em dinheiro e esse é o valor em porcento. Quantos por cento que representa em relação ao todo? E aí o que eu posso tirar o cargo do quadrante e fica, por exemplo, aqui, ó, tiro o cargo. Agora fica a porcentagem da área. E o campo filtro, ele serve para colocar um filtro em cima da tabela. Eu posso ajustar de repente aqui, ó, cargo para o quadrante filtro. E aí gera um filtro de cargo aqui, ó, que eu tenho tudo ou só coordenador, ó. E aí eu posso colocar, quer ver, deixa eu voltar aqui, ó, tirar esse filtro daqui, colocar cargo aqui em linhas também. Uma outra coisa que eu posso fazer é colocar, por exemplo, essas porcentagens em forma crescente ou decrescente. Então vem aqui, ó, o título da primeira coluna, classificar de A a Z, aqui eu venho mais opções de classificação. Lembrando que soma de salário 2 é a porcentagem. Aí eu venho aqui, ó, por exemplo, crescente e porcentagem, que tá a soma de salário 2. Deixa eu escrever aqui, ó, para ficar mais fácil, ó. Aqui, ó, porcentagem, para vocês entenderem. Então vem aqui, mais opções de classificação. Aí eu quero crescente por porcentagem. Então, OK. E beleza, ó, agora eu tenho a porcentagem aqui crescente. Olha só que interessante. Ou eu posso pôr decrescente também, ó, decrescente. E eu posso mudar qual tabela eu quero. Eu posso ir aqui no menu de design, que é da tabela dinâmica, que eu tenho as opções de análise, eu tenho as opções de design. Eu posso escolher aqui um design legal, ó, um design que combine, cabeçalho de linha, posso ir no menu e mudar então todas as coisas conforme eu desejar, ó, linhas em tiras, ó, colunas em tiras, enfim. E posso aqui ir fazendo os ajustes. Então é assim que funciona a tabela dinâmica, que a gente chama de pivot table também, no inglês. Espero que essa dica tenha sido útil e interessante, que vocês tenham entendido como que a gente trabalha e como que isso ajuda no processo de gerenciamento para você poder gerar um relatório resumido com base numa planilha gigante, numa base de dados enorme. Essa aqui está pequenininha, mas ela poderia ser infinita e você teria tudo resumido aqui. E também o PROC-V, como ele é uma ferramenta bem útil. Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha sido útil e interessante, que vocês tenham gostado. Como sempre, a gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like maroto, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando, interagindo nas redes sociais. E não deixe de acessar o stackad.com.br para
inovar o seu futuro, melhorar, construir sua carreira de sucesso, tornar-se um mestre da arte, do marketing, do design, de cinema, audiovisual, da administração e tudo mais. Então é isso aí. Muito obrigado a todos por tudo. Aqui eu me despeço e eu fui. Tchau, tchau. Até a próxima.